Olá, você está no canal Universidade do Gerente. É um prazer recebê-lo aqui, principalmente porque neste vídeo nós temos uma visita toda especial para mim e para você também. Nós recebemos aqui o meu grande amigo, um grande profissional, Paulo Menezes. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite, estou imensamente feliz de estar batendo esse papo com você. É uma honra, Paulo, é uma honra. A gente sempre encontra, conversa dessas possibilidades de fazermos uma gravação em conjunto e até então a gente não tinha feito. Então é uma grande oportunidade para mim te encontrar aqui pelo nosso canal do YouTube e mais ainda que você venha a dividir toda a sua experiência e toda a sua carreira com o nosso pessoal, com quem nos assiste aqui, quem também procura ter uma carreira de sucesso, assim como você tem atingido bons resultados na sua carreira e nas empresas por onde você passa também, não é isso, Paulo? É isso mesmo, a gente precisa definir esse propósito e ajudar o pessoal. Isso. E para apresentar melhor o Paulo Menezes a todos, né? Quero dizer que o Paulo tem 3 graduações, não é isso, Paulo? Sua formação é em economia, contábeis e direito também, não é isso? Isso mesmo, eu me graduei primeiro em economia, depois contábeis e direito eu fiz concomitante, terminei junto, depois eu fiz o mestrado em administração. Que legal, que legal. Agora, o amor, a paixão mesmo é educação, não é isso? É, isso mesmo, eu virei um economista dedicado à educação. Minha paixão é por desenvolver gente e transformar vidas por meio da educação. Que legal. É muito bom quando a gente tem um propósito assim, porque aí tudo fica mais fácil, né? A gente tem valores bem arraigados que vão nos conduzir por um determinado caminho. E para que vocês tenham ideia aí da carreira do Paulo, né? É uma carreira que eu acompanho há muito tempo, como amigo pessoal que somos de longa data, né? E o que eu pude observar do Paulo, já estou saltando bons anos, tá, Paulo? O Paulo era professor de graduação na época do curso do tecnólogo, né? Do Senai, e naquela época, além dessa vontade de educar, dessa paixão por educação, Paulo, naquele momento você já tinha um grande viés também de gestão, né? E de liderança, não é verdade? Conta isso para o pessoal, como é que foi essa experiência e essa transição, né, da carreira acadêmica para a carreira de gestão, né? Que hoje você está aí nas duas carreiras. E já já a gente conta para todo mundo também qual o cargo que você ocupa, não é isso, Paulo? É, eu na sala de aula, né, eu sempre fui o professor inquieto. Eu sempre fui, o meu compromisso nunca foi em entregar o conteúdo pura e simplesmente. Meu compromisso sempre foi com o desenvolvimento daquele meu aluno. Sempre foi com a história de vida e o acolhimento dele, como que a minha disciplina, é, lecionava matemática financeira, direito do trabalho, planejamento estratégico, como que este conteúdo poderia ser entregue com um compromisso com o aprendizado dele, obedecendo, obviamente, ali os alunos, a tentativa de deixar as mentes mais tranquilas para prestar atenção nos assuntos menos focado naquele professor que foi se destacando, e aí os alunos procuravam para organizar um evento ou outro, e aí a gente conseguia colocar a faculdade em movimento. E, paralelo a isso, acabou que eu virei aquele consultor, né, dos alunos. Pô, professor, está difícil, eu acho que eu não vou passar. E virei o incentivador deles. Olha, você não deve desistir, faculdade é importante. E acabou que esse movimento, né, de incentivar as pessoas, de fazer a pessoa enxergar além da dificuldade, de achar e encontrar a solução, levou à posição do coordenador de curso. E ali, naquele momento, eu acabei tendo a função de fazer a gestão do curso. E isso foi legal, Júnior, né, naquele momento, porque fazer a gestão de um curso, você começa a ter alguns outros aspectos, que aí eu já não tinha que me comprometer só com o aprendizado
dos meus alunos, dos meus estudantes, dos estudantes do curso que eu coordenava. Mas também com os professores, né? Que são as pessoas que tinham ali todo o desejo, toda a paixão, toda a formação, mas são humanos, por vezes estavam tristes, por vezes estavam ansiosos, angustiados, e aí a gente começou a fazer esse mesmo trabalho de fazer, enxergar mais adiante com os professores para construir o curso coletivamente. E isso foi uma experiência muito prazerosa, tanto a sala de aula quanto a coordenação de curso, naqueles anos iniciais ali da gestão acadêmica. Fantástico, Paulo, fantástico sua fala, ilustra muito um conceito que a gente sempre comenta aqui na Universidade do Gerente. Qualquer cargo de liderança, qualquer cargo de chefia, de gerência, ele passa ali por 3 pilares, né? Um conhecimento de gestão, um conhecimento, uma habilidade técnica específica daquela área, mas o grande diferencial fica no 3º pilar, que é o pilar da liderança, né? É o conseguir gerenciar e liderar e promover as pessoas que estão ali compondo o seu grupo. Durante toda a sua fala e também por já conhecê-lo e acompanhar a sua carreira de antes, desde as épocas de grupos de jovens, né, Paulo? Eu sempre notei em você esse potencial para lidar com pessoas, para desenvolver as habilidades das pessoas, para desafiar as pessoas, né? O Paulo sempre teve essa perspectiva, esse olhar para o outro de uma forma muito diferente dentro dessas empresas ou dentro desses grupos, porque nós passamos. Eu vejo que esse foi um grande diferencial e tem sido um grande diferencial na sua carreira. O que você nos diz sobre essa perspectiva de olhar para o outro, de liderar, de identificar o potencial das pessoas? Acompanhando o canal do Unigerente, outro dia eu percebi um vídeo seu que eu adorei, que você falou assim, você precisa entender que o seu resultado agora é a soma do resultado de todas as pessoas. Isso foi uma colocação muito legal, perspicaz sua, e que tem também na literatura, mas que nós precisamos entender que conexão com pessoas ela é feita genuinamente. Não tem jeito de gostar das pessoas um pouquinho. Você precisa gostar muito, né? E aí é um gostar no sentido de que, às vezes, aquela pessoa só tem a habilidade técnica. E isso é muito importante para aquele momento da carreira dela. E aí você é capaz de mostrar para ela que, com as atitudes corretas, aquela habilidade fica potencializada, o que na literatura hoje a gente chama da hard skill e da soft skill. Essas, né, a habilidade de lidar com pessoas está na soft skill, porque não tem padrão, né? Eu preciso interagir com o Júnior com muita sinceridade, olhando no olho. E, para mim, tem uma coisa que é muito importante no tipo de gestão que eu procuro fazer, que é a ausência de agenda oculta. Né? O que é a ausência de agenda oculta? Eu olho para você, Júnior, e vou dizer aquilo que precisa ser dito, óbvio, com respeito, com a humanidade necessária, mas se for um elogio, vai ser o elogio mais sincero do fundo do meu coração, e se for o feedback do sentido de avanço, né? Se for aquela perspectiva de melhoria, vou fazer isso da maneira também adequada, mas pontual, no momento correto, e sempre buscando desafio. Né? Nunca ressaltando o erro, mas o quanto nós podemos melhorar com aquela situação concreta. E isso eu acho que tem sido a grande diferença para desenvolver equipes. Paulo, eu costumo dizer também em treinamentos, em mentorias, em acompanhamento com executivos, com empresários, que quando a gente trata a nossa equipe com maturidade, com verdade, com maturidade, acontece algo impressionante, que é as pessoas nos responderem também com maturidade, também com verdade. Então, assim, por mais assustador que possa parecer a verdade, ela ainda assim é libertadora, desde que eu tenha todo o cuidado na forma como eu vou dizer, e essa forma tem muito a ver com o objetivo para o qual eu estou dizendo, né? Eu vou falar uma verdade com o meu subordinado, eu vou falar uma verdade com o membro da minha equipe,
porque eu quero destruí-lo, porque eu quero que ele não apareça mais do que eu, que sou o chefe. Se eu faço isso, sim, a verdade é ruim, a verdade é má. Agora, se eu falo a verdade com ele, dentro de um contexto e com um sentido, com o objetivo de melhorar os resultados, para que ele seja um melhor funcionário, aí sim eu consigo alcançar esse resultado. E você falou isso com muita maestria agora, sobre ser verdadeiro, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque nós brasileiros, isso é uma questão da cultura brasileira, a gente tem muito essa dificuldade de falar a verdade, de dar o feedback, de cobrar o resultado, né? E isso atrapalha muito a nossa carreira, né? Até mesmo a nossa vida. Quantas vezes um gestor passa uma noite mal dormida porque no outro dia tem que dar um feedback para um funcionário? E quantas vezes a gente deixa de dar o feedback ao nosso funcionário, ao nosso subordinado, ele deixa de melhorar, deixa de corrigir e chega num ponto que a gente tem que acabar fazendo a demissão, fazendo o desligamento. Eu costumo dizer também, Paulo, eu queria que você comentasse sobre isso, a gente tem uma perspectiva aqui na Unigerente, isso está nos nossos livros, isso está nos nossos treinamentos, que é o seguinte: uma das métricas de sucesso de um gestor, uma das formas de você saber se você está sendo um bom gestor, um bom líder de pessoas, é na hora que você demite um subordinado. O tamanho do susto que esse subordinado tem é o tamanho da sua incompetência em lidar com ele. Porque se você for um bom líder, um líder que consegue gerar feedback, um líder que esteja realmente comprometido com o futuro e com o sucesso das pessoas e da organização, a pessoa não pode se assustar na hora da demissão, porque ela já recebeu vários e vários feedbacks, ela está num processo de melhoria e quando você faz uma demissão dentro, né, de uma perspectiva de um processo já de feedback que vem sendo trabalhado, a pessoa não se assusta. Ela sabe exatamente o motivo pelo qual ela está sendo desligada. Ela sabe que ela não está sendo desligada porque o Júnior não gosta dela, porque o Paulo não gosta dela. Ela sabe que ela está sendo desligada porque ela não conseguiu gerar resultado, porque ela manteve determinado comportamento que é contrário às normas da empresa. Então, Paulo, eu queria que você aprofundasse mais sobre essa prática que você tem de falar a verdade, de ter um compromisso com o futuro e com o crescimento de cada um dos seus colaboradores. Eu não me lembro, não me recordo exatamente onde eu li, mas diz que assim, a verdade sem um propósito de desenvolvimento, ela é só arrogância, ela não serviu para nada, né? E perceber, né, no movimento de empatia, e ser pontual, ser cirúrgico com dados e fatos, a situação, a ação, o resultado que aquilo gerou e qual o resultado que era a expectativa dele ser gerado. Isso, quando a gente fala de verdade, né, é um pouco disso, dar uma situação clara, uma ação tomada naquela situação, qual o resultado que aquela ação gerou e qual era o resultado que se esperava com relação a isso. E isso, dado com muita verdade, acaba auxiliando as pessoas a receberem melhor aquele feedback e construir com você uma forma de ir adiante e desenvolver aquele melhor resultado. Efetivamente, né, o desligamento não pode ser uma surpresa para ninguém. O desligamento ele tem que ser fruto de uma construção, de uma ausência de resultado. Tem um livro que chama Sonho Grande, que ele tem uma técnica muito interessante de gestão. Ele diz o seguinte: olha, 10% eu vou recompensar, 70% eu vou manter, 20% eu vou demitir. E ali as pessoas já sabem, né? Olha, o meu resultado está entre os 20% pior, e isso é um alívio, porque às vezes o resultado dele está entre os 20% piores, porque ele já não identifica mais com os valores da empresa, ele já está com vontade de fazer aquela coisa. Você sabe, eu já tenho 24 anos que trabalho com educação, já trabalhei com outras coisas, não era tão feliz trabalhando com essas outras coisas como sou na educação. E aí, em dado momento, você tem que fazer uma escolha e ter o resultado que não é o resultado de excelência, né? Ele te mostra que, eventualmente, ou você precisa
ressignificar aquilo para você e se reinventar dentro daquela carreira, se é aquele mercado que você quer, ou fazer como eu fiz, reconhecer que não, eu estou aqui, mas eu sou feliz na educação, deixa eu pedir licença e voltar para a educação, que lá eu vou ser mais feliz. Né? Então, isso tem a ver com autoconhecimento. Né? Quando a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai ficando mais seguro com relação a isso e vai conversando com mais segurança com as pessoas. E as pessoas vão sentindo essa segurança. Eu acredito muito em sintonia, você sabe, né? Acho que todo mundo deve acreditar, senão não ouvia rádio, não usava celular. E isso acho que tem a ver com a gente também. Quando a gente vibra nessa sintonia, acaba que a equipe vem junto, o time de trabalho vem junto, e a gente não vai conhecer todas as ferramentas, mas, sobretudo, vai fazer as perguntas que vão fazer as pessoas desenvolver. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu falei exatamente aquilo que você esperava. O que volta, Paulo, lá no início da sua fala, a questão do propósito. Né? Lá no início, quando nós abrimos esse vídeo, a gente falando sobre propósito, sobre, né, acreditar e acreditar que a gente pode gerar resultado desde que a gente tenha compromisso com as pessoas. Eu acho que, assim, independente da técnica que for, das várias técnicas de gestão, das várias técnicas de liderança, o que vale mesmo é o compromisso que você tem com você mesmo e com a sua equipe, os seus princípios, né? E seguindo com esta linha, qualquer desafio que vem à sua frente, você vai saber como lidar com o pessoal. E a equipe também vai com o tempo. Tem até eu falo isso num dos livros, e a gente tem um vídeo sobre isso também, eu vou linkar para vocês aqui, que fala muito assim, a nossa equipe, os nossos subordinados, a maior parte do tempo, eles não estão agindo, eles estão reagindo ao nosso modelo de gestão. Então, se você não está contente com os resultados que a sua equipe está alcançando, é muito simples. É só mudar o seu modelo de gestão, você vai conseguir gerar resultados em toda a equipe. Então, é fantástico que a gente traz para a gente, né, Paulo, enquanto gestores, enquanto líderes, a responsabilidade. Eu saber que eu consigo determinar aqui, de certa forma, né, o futuro e o resultado que esse grupo, que essa equipe vai ter aqui para frente. Ainda, Paulo, dentro desse conceito nosso, dessa linha que a gente tem discutido agora nesse vídeo, sobre falar a verdade, conduzir, informar sobre o erro, dar o feedback, a gente tem também aí, na nossa sessão de ferramentas, vai ter aí um vídeo muito bom sobre feedback, para que a pessoa possa também se aprimorar mais nessa técnica, né? Que é uma técnica fundamental, que todo líder tem que ter conhecimento, tem que ter domínio, feedback, comunicação de uma forma geral. Mas eu quero trazer aqui um conceito muito interessante da professora Betânia Tanuri. Ela fala o seguinte: nós temos que ser agridoces. Agridoce é aquele alimento que ele consegue ser doce e ser azedo ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho que ser doce para parabenizar, mas eu também tenho que ser azedo no sentido de chamar atenção, de mostrar, de conduzir um resultado, né? Desde que eu faça desde que eu seja azedo, mas eu consiga ser doce também, né? É óbvio, básico, o óbvio precisa ser dito e precisa ser repetido, né? Então, é não chamar atenção na frente, não criar constrangimento, aquela coisa toda, porque, enfim, o que eu quero é ter cada vez mais a pessoa como minha aliada, né? Meu comprometido ali, meu envolvido, meu liderado, para que a gente consiga obter resultados juntos, né? A soma das partes, né, Paulo? E aí, isso é a regra das relações humanas, e é muito bem dito. O óbvio precisa ser dito sempre e repetido constantemente. Chamar atenção no privado e elogiar em público ainda é uma frase ótima. É um óbvio que precisa ser repetido, Paulo. É um óbvio que muitas das vezes as pessoas pecam, né? E a gente precisa repetir. Ainda mais em tempos que as pessoas às vezes estão dando feedback por meio de uma tela, né? Então, precisa ter mais tato ainda, porque boa parte das pessoas estão em home office. Você tem que ter mais tato ainda, porque é muito difícil você captar as expressões, coisas que eventualmente você poderia fazer presencialmente de uma maneira mais eficiente. Você perde um pouco ali. Você tem um desafio adicional. Você tem um desafio adicional que você perde um pouco ali da leitura, né? Como é que eu posso ler
com uma distância tão grande, né? Imagina aquela mensagem de WhatsApp, né, Paulo? Então, é É. pior ainda para a gente poder fazer essa análise ou dar esse feedback. Então, assim. Mas só para fechar também o pensamento de um dos professores, que é a máxima do duro com as metas e suave com as pessoas também continua valendo. Continuou valendo, continuou valendo. Ou seja, a gente volta lá na década de 60 com o grid gerencial, né? Eu consegui, antes a discussão era, eu consegui aliar a pressão por resultado com o bem-estar das pessoas. Hoje é mais do que isso. É não só alinhar, mas como convergir isso tudo, né, para uma liderança coaching, que eu possa desenvolver as habilidades e competências dessas pessoas que estão aqui comigo. Seja hoje para a minha equipe ou amanhã para a carreira delas, para a equipe que elas estiverem, enfim, para o caminho que elas seguirem. Então, esse comprometimento, né, é o que a gente espera dos líderes. Então, você que está nos assistindo, acho que já é um grande diferencial, né, Paulo? Já mostra que está procurando algo diferente nesse sentido de conseguir ser mais líder, de conseguir ser mais presente com a sua equipe, de ter uma leitura melhor sobre o potencial de cada um. E aí, Paulo, um outro livro um outro conceito, um outro livro que eu não deixo de comentar nunca quando a gente discute liderança, é o conceito de liderança multiplicadora, que eu acho fantástico. Vamos fazer uma discussão específica sobre esse livro. E o tema central, né, que levou a esse estudo é por que às vezes um determinado funcionário trabalha com o Paulo e dá um resultado fantástico sendo subordinado ao Paulo. Ele continua na mesma atividade, fazendo a mesma coisa, mas agora o chefe dele é o José Júnior. E aí ele já não consegue dar mais aquele resultado que ele dava com o Paulo. Então, a observação que levou a todo esse conceito é justamente como é que um subordinado, nas mesmas condições, mudando-se basicamente a liderança e o quanto isso impacta no resultado dele. E aí, o líder multiplicador consegue potencializar em muito o resultado de cada membro da sua equipe. E, por outro lado, o líder diminuidor, aquele que ele pega uma pessoa que tem potencial, que tem capacidade, que até já gera determinado resultado, mas o que ele faz é conseguir reduzir o potencial daquela pessoa. Já viu isso acontecer alguma vez, Paulo? Várias vezes, né? Várias Várias vezes. vezes. Várias vezes. E isso, às vezes, também acontece com a gente, né? Você tá ali e o seu chefe, né? Porque gerente não tem chefe, todo mundo tem chefe. Você, às vezes, acontece, você fala, puxa, eu podia render tanto mais, mas eu estou me sentindo tolhido e tal. Teve uma oportunidade que eu recebi uma promoção e aí, como várias das promoções envolvem mudança e tal, e no meio do caminho falou, olha, Paulo, a gente quer porque você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa fora da caixa, né? A expressão jargão que usaram comigo, e eu fiquei super lisonjeado, fiquei super feliz. E aí, de repente, nos 3 primeiros meses do trabalho, falou, Paulo, os resultados estão vindo, mas nós estamos achando que você está inventivo demais, né? E aí foram tentando me colocar na caixa, e aí, em dado momento, eu falei, peraí, né? Eu vim para ser fora da caixa, mas agora estão me colocando dentro da caixa, e isso começa a virar um conflito interno, né? Isso começa a virar um conflito interno. E aí você precisa, em dado momento, decidir. Eu sou o cara fora da caixa, ou tudo bem, eu vou me permitir ir para dentro da caixa, porque, né, é óbvio que com tudo muito respeito, parcimônia, respeitando as pessoas, não estava pintando o cabelo de azul para ir para uma reunião com um sócio acionista. Então, essas coisas vão acontecer, acontecem sempre, já aconteceram comigo. Então, para você que está assistindo, que é líder, também preste atenção nisso, porque toda vez que você precisa fazer um movimento, que você traz alguém de fora da sua empresa, isso é um pouco do sinal seu da sua inabilidade, às vezes, de desenvolver a equipe, né? Primeiro você precisa olhar para dentro de casa e puxar as pessoas para o desenvolvimento dela, e tem que tomar cuidado de quantas pessoas você gostaria e contratou, porque a energia dela, as habilidades dela, era para mudar os processos, e aí, de repente, ela começa a mudar os processos, e você fala, não, pera, isso me coloca em risco, deixa eu colocar a pessoa dentro da caixa. Isso é muito perigoso, é muito sério, né? E leva as pessoas a trocarem de emprego. Né? Às vezes você recebe a promoção, começa a desenvolver, fala, mas
para voltar para dentro da caixa, é melhor que esse talento seja aplicado em outro lugar. Em outro lugar. Tem um conceito que eu quero trabalhar muito, para quem está nos assistindo agora, tenho certeza que vocês estão adorando essa conversa com o Paulo, e o nosso combinado, né, Paulo, é realizar vários outros vídeos e discutir várias outras histórias de liderança, práticas de liderança e dia a dia de liderança. E assim, Paulo, o papel nosso de gestor, de gerentes, de supervisores, coordenadores, a gente está ali entre duas forças, né? A gente está entre a nossa equipe, entre os nossos subordinados e também entre os nossos chefes, os executivos, os sócios, os acionistas e por aí vai, né? Então, assim, um conceito que a gente vai trabalhar também nesses vídeos a gente gerencia para baixo, que é o comum, que a gente gerencia a nossa equipe, mas a gente também precisa gerenciar para cima. A gente também precisa colocar limite em quem está em cima. Espera aí, meu amigo, aqui não. Espera aí, meu modelo é assim, minha característica é essa. Né? E aí, o meu propósito é esse daqui, enquanto estiver juntos a gente vai, não é isso, Paulo? E é por isso que é importante combinar a regra, né? Olha, minha meta para esse ano de 2020, com o meu time, é este resultado. Eu vou focar nestes temas. Porque você tem a liberdade de virar e falar, isso está fugindo do nosso combinado. Né? E isso é muito importante para desenvolver as equipes, proteger a sua equipe. Né? Eu falo que assim, não tem um exemplo mais amoroso do que pai e mãe. Né? Então, com a minha equipe, e a comunicação, né? Como eu comunico para a minha equipe, como eu comunico para a liderança, para a alta liderança, é diferente também. Então, a gente vai precisando ir medindo isso. E aí, o exemplo amoroso de pai e mãe que eu estava falando é igual quando o pai e a mãe da gente falavam assim, calma que lá em casa a gente conversa. Ou seja, tem alguns detalhes que a gente vai entrar dentro de casa, na reunião de equipe, a reunião de trabalho. Mas quando eu vou apresentar resultado, eu preciso mostrar resultado. E aí é diferente de ser falso. Não, neste momento, nesses 15 minutos que eu tenho para apresentar, nesses 10 minutos que eu tenho para apresentar, porque as reuniões com o chefe geralmente precisam ser sprints rápidos, assim, né? Você vai ressaltar as oportunidades, as ameaças e as coisas boas que aconteceram para as entregas. Num outro momento, você vai discutindo ali com a sua equipe o que poderia ter sido melhor ainda. Então, como a mãe e o pai da gente falavam, lá em casa a gente conversa. Então é isso. Aqui nós vamos tratar desse assunto nesses 15 minutos. Lá em casa a gente conversa e as outras coisas, e combina. Verdade. Ótimo, Paulo. Sobre essa nossa introdução de hoje, né, enquanto primeiro vídeo que a gente está gravando, né, início dessa nossa parceria, como tantas outras que nós já fizemos, tantas outras parcerias de sucesso, que me deixam muito honrado em estar gravando esse vídeo com você. Qual a mensagem final que você deixa aí para o nosso público, para os nossos seguidores agora do YouTube? Para você que é gerente, continue buscando o melhor de você, a melhor versão de você todos os dias no autoconhecimento, na reflexão e no desenvolvimento do seu time. Para você que está na trilha para ser gerente, está no caminho disso, está se formando, está buscando aquela promoção, persistência. Os inconformados, os resilientes, sempre chegam lá. E lembra, nada tem sentido se não for pelas pessoas. Nenhum modelo matemático, econométrico, nenhum tem razão se não for para as pessoas. Um abraço. Fantástico, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Aproveite aqui quem está nos assistindo, quem está nos seguindo. Aproveite para curtir, para compartilhar. E logo, logo teremos novos vídeos conversando sobre carreira, discutindo o papel do gerente. Sempre um tema muito valioso para a sua carreira e para o seu sucesso.